Olá para toda a categoria. Estamos começando hoje mais um programa Sindserv Debate. Está saindo agora dia 1º de agosto, né, esse programa, onde a gente vai debater, né, a gente recentemente reuniu a direção do sindicato para debater vários temas, tanto locais quanto nacionais. Dois deles aí que são fundamentais para a gente entender ataques ao funcionalismo público a nível nacional, que podem chegar aqui para a nossa categoria em São José dos Campos. E isso é fundamental aí, porque as questões políticas que se desenvolvem a nível nacional, elas são parte do que a gente pode ter tanto de ataques quanto de vitórias mesmo com as nossas pautas locais aqui dos servidores municipais de São José dos Campos. Então, por exemplo, a gente recentemente debateu a questão do confisco das aposentadorias, os 14%, como é importante seguir pressionando o STF para que coloque em votação esse tema, né? Porque a gente vem também cobrando que haja vontade política do governo do Anderson Farias para revogar esse confisco, mas a gente sabe que também é uma luta a nível nacional, assim como a questão da reposição das perdas da pandemia, que pode ser resolvida aí com, por exemplo, a aprovação do projeto de descongelamento, né, dos dias de trabalho. Então, a gente, para articular melhor aí os nossos debates locais com os debates a nível nacional, a gente está aqui hoje, sou eu e também a Zelita, né, que é diretora daqui do sindicato e também, né, é parte dessa discussão a nível nacional, porque é secretária, né, de mobilização da Federação dos Servidores Municipais de São Paulo e também membro titular do Conselho Fiscal da Confetan, que é a Confederação dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal, né? E a gente também está aqui hoje à distância com a Camila, que é advogada do escritório LBS, né? Que é um escritório que aí é parte da assessoria jurídica e política da Confetan, tem acompanhado aí vários temas de projetos de lei, de PECs, de ações aí que a Confetan é parte também, e vai ajudar aqui a gente nesse debate a gente entender, e não só como os detalhes, os elementos aí desses ataques, quanto a luta aí contra duas PECs aí, né, até para introduzir. Então a gente vai falar aqui hoje sobre a PEC 66, que é uma PEC aí que até teve alguns avanços recentes no Congresso, né, foi aprovada em algumas instâncias, a gente vai entender melhor em que PEC está, que tem vários elementos dentro dessa PEC, e a PEC 32, que é de alguns anos antes, que é a chamada reforma administrativa, que também é um ataque ao funcionalismo público de maneira mais geral, principalmente para questões de estabilidade, concurso, enfim. E aí a gente vai entender um pouco melhor também o estágio que ela se encontra. Bom, então, Zelito, vou até... Não sei se você quer comentar alguma coisa antes da gente passar para a nossa convidada. Sim, cumprimentar, né, todos os servidores e servidoras de São José dos Campos, né, e demais cidades que chegar, né, aonde possa chegar essa nossa entrevista aqui, né, cumprimentar a Camila. Boa tarde, Camila, né, seja bem-vinda nessa primeira reunião nossa, né, com certeza vamos conversar mais vezes, né, e assim dizer que realmente, né, esse assunto, nessa pauta de hoje, ela é preocupante, né, para nós servidores públicos, para os trabalhadores do serviço público no geral, né, que vem aí a gente fala que é o fim da estabilidade, né, e o fim de muitas lutas que nós já tivemos. Então, a gente quer informar o servidor, a gente pede aí para os servidores e servidoras ficarem atentos, né, porque, com certeza, quem assistir, né, quem puder ver esse momento aí, assistir, vai sair preparado para a luta, que não vai ser fácil para a gente combater todos esses ataques. Certo. Bom, sem mais delongas então, passar para a Camila. Primeiro, novamente agradecer aí pela participação no nosso programa. Camila, além de se apresentar aí, a gente queria começar falando sobre a PEC 66, que teve avanços recentes aí no Congresso. Acho que é importante para nós aqui entender que avanços foram esses, né? Entender que PEC está essa PEC 66 lá no Congresso e que ataques que ela promove, mais ou menos, mais diretamente para o serviço público. Certo? Obrigado novamente.
Ai, eu que agradeço, na verdade, o convite, ao Sindserv de São José dos Campos, Delita. Então, muito, muito obrigada mesmo. É um prazer estar aqui com vocês e com quem está nos acompanhando, né? Então, a PEC 66, ela é uma PEC que surgiu para abrir espaço fiscal nos estados e municípios. Então, há uma demanda dos gestores públicos, prefeitos e governadores, de que não tem dinheiro para fazer obra, para fazer melhorias para a sociedade, e que eles precisam de dinheiro. Bom, o que eles decidiram fazer? Propor no Congresso Nacional para poder gerar esse espaço fiscal. Então, eles tinham a demanda que era é, repactuar, né, refinanciar a dívida com relação às contribuições sociais que são feitas para o regime de previdência, seja ele o regime geral ou seja ele o regime próprio. E eles queriam também um prazo maior para pagamento dos precatórios, então não ter a obrigatoriedade de pagar os precatórios em dia. Precatórios, então, são a dívida que o Estado tem decorrente de uma decisão judicial transitada em julgado, ou seja, não tem mais recurso, o Estado ou o município foi condenado e ele tem que pagar esse crédito, e esse crédito, ao invés de ele pagar imediatamente em dinheiro, ele vira um precatório. Então, todos os anos, estados e municípios têm verbas a quitar referente a precatórios. Então, eles queriam se livrar desse valor que implica nas receitas do estado e do município, né? E para chegar a esse fim, além disso, além do parcelamento das contribuições sociais e do calote nos precatórios, eles colocaram também uma obrigatoriedade de estados e municípios aderirem às regras da reforma da Previdência, porque a reforma da Previdência ela se aplica à União. E estados e municípios, cada um deles tem o formato de gerir, né, os seus regimes. Então, ficaria ali obrigado a aderir à reforma da Previdência, que é a emenda constitucional 103 de 2019, e também poderiam impor, né, dentro dos estados e municípios, regras ainda mais gravosas do que aquelas estabelecidas dentro da reforma da Previdência que está na Constituição Federal. Bom, teve muita resistência, principalmente dos sindicatos de servidores públicos, essa proposta. E na Câmara dos Deputados, o relator desse projeto na CCJ, ele fez um relatório e não acatou essa parte em que iria impor aos estados e municípios a adesão às regras da reforma da Previdência ou regras ainda mais severas. Então, a gente teve isso ali, naquele momento, como uma vitória, mas a gente sabia que ainda era bastante grave o cenário, em especial por causa dos precatórios, né? O debate continuou, por ser uma PEC, ele precisa de votação nas duas casas, então, duas votações na Câmara, duas votações no Senado. Ele foi para o Senado Federal. Quando chegou no Senado Federal, esse projeto ele sofreu ainda mais modificações. Então, o tempo para fazer esse reparcelamento das contribuições sociais, então, eles conseguiram um prazo maior, em um período maior, então, gerando uma defasagem nesses regimes, né? Já que você tem ali o reparcelamento das contribuições, os valores que vai estar ali sendo trabalhado naquele fundo para pagar os futuros benefícios, né? Ou os atuais até. Então, foi alterada as datas ali, o período. Esse reparcelamento fica em 20 anos. E eles também colocaram a limitação do valor da receita líquida do município para pagamento dos precatórios. Então, essa limitação, o que significa? Quando eu tenho meu salário e eu tenho dívidas, então primeiro eu pago as minhas dívidas e depois eu vejo o quanto que eu tenho de sobra do meu salário, né? E era assim que era gestado e organizado o pagamento dos precatórios.
embora a gente saiba que estados e municípios, em sua maioria, já estão em dívida, já estão em atraso no pagamento dos seus precatórios, por outros calotes que já aconteceram. Só que aí eles subverteram essa lógica. Então, você primeiro paga as dívidas que não é o precatório. O precatório não estaria ali naquele mês. Então, vê quanto que sobra de valor, a receita líquida desse estado, e você pode usar apenas um percentual dessa receita líquida, e esse percentual vai depender de qual que é o tamanho do estoque de precatórios que esse estado e município tem. Então, você pega o percentual sobre essa receita líquida e você só pode pagar de precatório essa fatia, essa pequena fatia. O que isso gera? O que isso causa? Uma grande bola de neve nas contas públicas com relação às dívidas de precatório. E quais são, né? Quem que recebe esses valores de precatório? São, basicamente, os precatórios alimentares, servidores públicos e beneficiários do INSS. Então, na maioria dos precatórios, quem vai ser prejudicado são aquelas pessoas que recebem verbas alimentares, são condenações de verbas alimentares, ou seja, de salário. Então, são essas pessoas, basicamente servidores públicos e beneficiários do INSS, que vão ficar sem o recebimento dos seus precatórios, das suas dívidas com relação ao Estado. Além disso, essa PEC colocou alguns outros temas no meio, como, por exemplo, a data para a inscrição do precatório, né? Porque os advogados têm uma data para conseguirem ali que a justiça referende à inscrição desse precatório todos os anos, e então chegou essa data um pouco mais para o início do ano, passa a ser agora 1º de fevereiro, e alterou também o índice de correção monetária desse precatório, que hoje é referente à taxa Selic, e ela passaria então a ser o IPCA mais 2% de juros, que fica um percentual menor do que a correção pela Selic. Então, como esse texto ele sofreu alteração no Senado Federal, ele vai precisar voltar para a Câmara dos Deputados para uma nova votação. Então, há aí ainda um espaço de luta, né, e de tensionamento com relação à Câmara dos Deputados para tentar ou reduzir, mitigar os danos dessa PEC, ou até mesmo para que ela não seja aprovada. Bom saber primeiro, né, essa situação, pelo menos de que duas coisas, né? Uma que eu até tinha visto notícias, né, sobre a questão da emenda 5, de que isso não foi acatado, mas mostra muito do pensamento dos deputados, parlamentares, né, de quererem reforçar aí a reforma da Previdência de 2019 do governo Bolsonaro. E também de que ainda segue um espaço aí de organização, de resistência, de pressão em cima dos deputados em relação à nova votação que vai ter de ser feita, né? Apesar da gente saber aí posições de muitos deputados aí inimigos do povo, né? Uma maioria no Congresso, infelizmente, mas é importante a gente pressionar, e os deputados, no nosso caso aí, do estado de São Paulo, são vários, né? Para que não aprovem essas mudanças ainda mais drásticas aí que tiveram no Senado. Zelita, comenta aí com a gente primeiro aí a sua avaliação sobre essas questões, aí, principalmente aí dos precatórios, da questão do regime, no caso nosso, São José, regime próprio, né, que tem várias dívidas da prefeitura, inclusive. Como que você avalia essa questão política dessa PEC? Sim, é preocupante, né, essa situação, e essa PEC aí vem a piorar, principalmente aqui em São José, né? São José, nós temos aí, né, o nosso instituto, aí a Previdência, a prefeitura tem dívida, uma dívida muito já grande, né, e já parcela aí, todo ano tem uma proposta de parcelamento, só vai e só tende a prejudicar, né? E quando vem essa proposta aí, essa PEC, que piora essa situação, que dá mais autonomia, né, para mais parcelas, para dividir essa dívida, e colocando aí a vida do trabalhador, né, em segundo plano, né, porque quando eles prolongam também a questão do precatório, né, que não tem uma data limite, que pode ficar 10 anos ou mais aí, né, devendo para o trabalhador,
Isso aí é uma situação muito difícil, né? Porque tudo tem limite e a vida das pessoas também tem limite, né? Ninguém vai ficar vivendo a vida inteira e a gente não sabe quanto tempo isso dura, essa questão do precatório. Isso é muito ruim para a categoria. Aqui em São José nós temos vários processos, vários pedidos de precatório, né? E aí, Camila, assim, era interessante a gente saber, né? Pelo menos se você tiver essa resposta, quem já está com os processos precatórios tem um tempo para receber já fixado, né? Assim, mais ou menos o limite, ou entra nessa nova lei, né? Isso é acho que interessa para os nossos servidores aqui de São José e de outras cidades também, né? Que é uma coisa que a gente se preocupa, né? Além de toda a luta que nós já estamos tendo aqui com o IPSM, que faz o que quer e a gente sabe que, no fim, quem vai pagar é a população, né? Porque se a prefeitura não tem condições, né? Se faz tudo isso agora, mexe, né? Com o direito que é do trabalhador, o trabalhador não perde, mas a população inteira vai perder um dia se o prefeito continuar agindo com irresponsabilidade. É isso. Sim, ótima pergunta, Zelita. Na verdade, pode alterar sim, porque se o servidor ele já está com o precatório inscrito para pagamento no próximo orçamento, e esse próximo orçamento já está aprovado, ele está garantido o pagamento desse precatório. Mas para aqueles que ainda não têm precatório inscrito dentro do orçamento, né, e com essas regras você altera o pagamento da faixa de valores que vai ser destinado para o custeio dos precatórios, você impacta todo mundo, até quem já tem precatório inscrito, mas que ainda não está no orçamento para recebimento. Então, por exemplo, se é algum estado ou município que não está pagando os seus precatórios em dia, então esse servidor, se não está ali na lista, bem próximo do recebimento, ele corre risco sim de entrar já, se a PEC for aprovada, né, dentro dessa grande bola de neve e ter o seu pagamento dificultado. Sim. Interessante entender isso, né? Porque a gente vê que, né, a gente viu muito nesse ciclo dos últimos anos, né, Zelito, que os direitos dos trabalhadores em geral, né, e nosso caso aqui de servidores públicos, eles sempre estão em xeque aí pela ganância, pela Uhum. pressão aí fiscalista dos deputados, aí, principalmente a maioria dos deputados da direita, que, né, acho que até por conta dessa presença muito forte nos governos estaduais, municipais, o que eles querem é tentar reservar o máximo do orçamento aí, muitas vezes, às vezes até para regalias, para Campanhas. questões problemáticas, né? Então, a gente vê, ó, a emenda 5, beleza, não foi acatada, mas só para o servidor de São José dos Campos entender. Se a emenda 5 fosse acatada, ela praticamente derrubaria, né? Posso até caso queira me corrigir, Camila, mas ela praticamente derrubaria o que está sendo colocado, foi quase para votação aí no STF em relação ao confisco dos 14%, né? Hoje em São José dos Campos, o confisco já é a partir do salário mínimo, mas essa emenda queria obrigar esse tipo de esse grau de confisco, né, dos 14% dos aposentados. Isso já é um problema aqui. Questão do regime próprio, né, ia basicamente dar um amparo legal para o que a prefeitura de São José, como você falou, né, Sim. eles já tem feito de muitos parcelamentos, ia dar mais amparo para eles parcelarem mais coisas, inclusive porque depois dos últimos parcelamentos eles foram acumulando, né, mais dívidas. A gente falou disso aqui recentemente, 700 milhões praticamente em dívida no conjunto, mas de dívida recente, que é mais ou menos ali do meio do ano passado para cá, é em torno de 100 milhões para mais aí. A gente falou disso algumas semanas atrás, num debate público sobre o Instituto. Então, isso daria amparo para a prefeitura promover mais problemas aí para o nosso regime. E essa questão dos precatórios, como você colocou, né, a Sim. Camila respondeu, prejudica, por exemplo, ações que a gente já ganhou aí, né, da vantagem Sim, pessoal, sempre.
correção de 13º e terço de férias, outras ações futuras que a gente pode ver até de corrigir os rendimentos aí dos trabalhadores aqui de São José, né? Ser prejudicados aí nessa inscrição dos precatórios. Aí só me corrige em relação a isso, Camila, essa emenda 5 de fato faria isso, né? Essa obrigatoriedade do confisco a partir do salário mínimo, né? Essa parte ela ficou de fora lá no Senado, ela não foi aprovada, né, essa emenda 5. Então, pelo menos isso. O que ficou aprovado com relação à Previdência nessa PEC foi a obrigatoriedade de estados e municípios implementarem o regime de previdência complementar para os seus servidores públicos, que é o que já acontece, por exemplo, com os servidores públicos federais, né, que tem o seu fundo de pensão, a despeito do que acontece, por exemplo, na Petrobras, na Caixa, né, a Petros, a Funcef. Então, o Estado ele paga ali a contribuição até o teto do INSS e complementa a aposentadoria nesse fundo, que é um fundo, digamos, é um fundo privado, né? E o servidor também pode contribuir com sua outra parte, gerando uma complementação de aposentadoria. Pondo fim ali o que a gente tinha até 2002, que eram as regras de integralidade e paridade. Então, eles ficam obrigados, até 31 de dezembro deste ano, implementarem os seus fundos de pensão complementar, né, os fundos de previdência complementar, sob pena de perderem ali os parcelamentos realizados pela União. Não, isso até é um problema que já temos também em São José. Essa questão da previdência complementar foi aprovada em 2023 aqui, eu acho, em relação a isso, né? Foi parte do processo da reforma, né? Do ano anterior, acho que foi 2022, e depois foi regulamentado. Mas o fato, né? A gente segue na luta aí em relação à pressão na Câmara para que não passe, né? Para que amenize os ataques aí da PEC 66 e também que não volte aí nenhuma obrigatoriedade do confisco dos 14% a partir do salário mínimo, para que a gente, né, seja vitorioso nessa ação no STF e a gente retome isso. Bom, mas acho que passando aí para um próximo tema também muito complicado, que acho que está em outro estágio na Câmara, né? Acho que você pode colocar também sobre isso, Camila. Em que estágio que está? Eu sei que é outro nível de debate, mas também os ataques mais gerais aí que acontecem com a PEC 32, né? Conhecida como a PEC da Reforma Administrativa, que tem ido e voltado, né? Eu lembro de, em alguns momentos ano passado, ter tido alguns debates na Câmara sobre o assunto, mas aí recentemente, né, no final do semestre, desse último período legislativo, retomou, né, o grupo de trabalho da reforma, e aí, né, vamos nos atualizar em que pé que está essa discussão e dos ataques que ela promove. Como é que está isso? Tá. Eu vou contextualizar um pouco essa história para a gente ter uma compreensão do que está acontecendo neste momento, né? Então, desde ali do golpe da presidenta Dilma, a gente tem uma série de reformas que ela vem colocando em xeque o vínculo, né, estabelecido entre o empregado e o empregador. Isso, de algum modo, ele se estende também dentro do serviço público. Essa flexibilização de vínculo ela tem a ver com o lucro, né? Então, você abre com essa mão de obra se tornando mais barata, você aumenta a fatia de lucro. Dentro desse processo, então, nós tivemos a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, debate sobre pejotização, sobre terceirização, tudo isso muito intenso. E o governo Bolsonaro ele propôs a PEC número 32, cujo objetivo dessa PEC era criar diversas formas de contratação de servidores públicos. Então, os servidores públicos temporários, ampliando esse vínculo, servidores públicos sem estabilidade, servidores públicos com estabilidade, e retirando ali uma série de direitos.
No início do governo Lula, as lideranças sindicais, por meio de uma mesa de negociação, solicitaram ao governo que ele pedisse, então, o arquivamento da PEC 32. E a resposta que foi dada nessa mesa pela bancada do governo foi de que o governo não teria força o suficiente para mexer nessa PEC, ainda que fosse para o arquivamento, mas que também não via politicamente que a oposição iria pegar aquela PEC para fazer as mudanças que se pretendia ali, né? Bom, e aí a PEC ficou ali, tá? Ela permanece dentro do Congresso Nacional no banho-maria, então ela está lá parada. Este ano, né? Então, eu vou contar um pouco isso, porque, embora seja um outro tema, que não foi da pergunta, mas ele atravessa o tema de uma forma muito contundente. No Supremo Tribunal Federal, este ano, foi julgado o mérito da ação direta de inconstitucionalidade número 2135. O que busca essa ação direta de inconstitucionalidade? Teve uma reforma administrativa durante o governo do Fernando Henrique Cardoso, que ela é conhecida porque teve a reforma administrativa do Bresser Pereira, em que, naquela reforma administrativa, eles tentaram aprovar a não obrigatoriedade de contratação de servidor público pelo regime jurídico único. Então, o que era isso? Eles queriam que os servidores, que os estados e municípios pudessem contratar por CLT, por contratos de gestão, por terceirização, mas que eles não fosse necessário contratar pelo RJU. Por quê? Porque o RJU, ele é o servidor estatutário. Ele prescinde de um cargo, ele tem estabilidade, ele geralmente tem uma carreira e ele tem um vínculo longo com a administração pública. Esse vínculo longo existe pela necessidade de continuidade dentro do Estado. Porque você imagina, dentro de uma empresa, a troca de funcionário ela já é muito complicada, você imagina dentro da administração pública, que você tem que fazer concurso, que você tem uma prestação de serviço público que ela não para. Bom, então existe toda uma lógica para a existência da estabilidade, desde a proteção à corrupção, quanto à permanência e à perenidade dessa prestação de serviço público. Essa alteração, então, dentro da necessidade de contratação por RJU, ela foi votada no Congresso Nacional naquela época, e a emenda, o destaque de redação com relação à não necessidade de contratação pelo regime jurídico único, ele não foi aprovado. Só que, quando o processo foi finalizado, ele constou como se ele tivesse sido aprovado. Vários parlamentares na época entraram com mandado de segurança e o PT entrou com essa ADI. Essa ADI ela é do ano de 2002, se eu não me engano, se não me falha a memória, e ela ficou para ser julgada a liminar até 2007. Em 2007 foi julgada a liminar. E o que aconteceu nesse período? Por isso que a gente tem alguns municípios que contratam por CLT ou tem um quadro de servidores por CLT, outros são RJU e CLT. Virou uma grande desordem esse período. Depois o Supremo disse que teria que ser só por RJU. E aí os estados e municípios tiveram que adequar suas legislações. Mas a gente tem um período de tempo em que a coisa ficou bastante caótica em razão desta indefinição. O Supremo Tribunal Federal, então, pelo ministro Nélio da Silveira, deu uma liminar acolhendo os elementos da ADI do Partido dos Trabalhadores, de que havia ali um vício de uma inconstitucionalidade formal, né, que é um problema no processo legislativo de aprovação daquela norma. E que isso foi referendado pelo Pleno do Supremo em caráter liminar, né? E aí agora o processo volta para julgamento de mérito. Bom, o que é esse julgamento do mérito? O ministro Gilmar Mendes é o relator desse processo e ele definiu que não há ali um vício legislativo capaz de gerar uma inconstitucionalidade.
e que aquela matéria levantada na ação direta de inconstitucionalidade, ela é, na verdade, uma matéria que deve ser tratada dentro do Congresso Nacional, que o Judiciário não deve se imiscuir ali, né, no julgamento daquela questão. Então, ele julgou essa ADI improcedente e a consequência dela é voltar a restabelecer este artigo que estava suspenso na Constituição Federal, em que torna a contratação dos servidores públicos possíveis de ser feita em outro regime jurídico, que não o RJU, que não o regime jurídico único. Essa decisão, né, ela está para julgamento dos embargos de declaração que a AGU opôs na semana que vem. Essa decisão, ela então autorizará, né, o trânsito julgado dessa decisão, ela autorizará estados e municípios a contratarem por fora do RJU, ou seja, a terem de novo, como era lá antes da nossa Constituição de 88, a possibilidade de contratar por CLT, para ter empregados públicos, né, de fazer contratações por via de terceirizados. Então, ela fragiliza o concurso público, fragiliza as carreiras e fragiliza a estabilidade do servidor público, porque empregado público não é detentor de estabilidade. Essa decisão, então, ela foi, digamos, ela conclui o que seria ali o principal objetivo da PEC 32, né, da PEC da reforma administrativa, porque ela avança nesse sentido de não tornar obrigatório o RJU. E aí, já não fosse uma seara já muito complicada, né, um quadro bastante complicado, no Congresso Nacional, o governo apresentou uma MP, primeiro era uma MP, consolidando ali os acordos que foram feitos em mesas de negociação com os servidores públicos federais, porque precisa do aval do Congresso Nacional, né? Teria aumentos, reajustes, e ali dentro daquela MP, o governo federal encaminhou alguns artigos referentes às avaliações de desempenho. E aí o deputado Pedro Paulo falou, olha, já que o governo está tentando colocar aqui algumas melhorias da máquina pública na gestão de pessoas, e essas melhorias que eles estão apontando aqui não são suficientes, vamos aprovar, tirar esse elemento aqui da avaliação de desempenho da MP, e vamos pegar isso aqui e vamos trabalhar num grupo de trabalho e vamos apresentar propostas de melhoria do Estado. Obviamente, eles falam que não, mas esse grupo ele tem sim como objetivo alguma forma de ajuste fiscal, de fragilizar o vínculo do servidor público, então impondo avaliações de desempenho que gerem ali a demissão do servidor, né? Porque é sempre uma tentativa, uma parte do discurso que tenta falar, servidor público tem que ser demitido mais fácil, é muito difícil demitir servidor público, que não é verdade, né? Um PAD, processo administrativo disciplinar bem instruído, ele demite sim um servidor, e tem muitos servidores que já foram demitidos, e tirar, né, os direitos que foram conquistados desses servidores. Então, eles querem desvincular, por exemplo, o tempo que, como eu expliquei no início, ele é um ponto fundamental desse vínculo do servidor público com o Estado. Eles querem tirar o tempo como um dos itens ali que existem para a progressão e para a promoção dos servidores públicos. Então, é um grupo de trabalho que é preenchido por deputados, por organizações da sociedade civil, como a República.org, como o Movimento Pessoas à Frente, pessoas ligadas à FGV, ao INSP, muita gente mais ligada, digamos, ao mercado financeiro, do que, de fato, a pauta dos servidores públicos, que tem tido bem pouco espaço para debates. O deputado Pedro Paulo, ele apresentou ali fez uma apresentação antes do recesso parlamentar,
colocando ali quais seriam os eixos dessa reforma, mas sem se aprofundar, sem apresentar qualquer outro material que a gente pudesse analisar, de fato, o mérito das mudanças que eles querem implementar. E ficou, né, na volta agora do recesso de apresentar os projetos para a presidência da Câmara dos Deputados. Então, a gente está na expectativa agora, nesse segundo semestre, né, da gente ter acesso ao que de fato será essa suposta reforma administrativa que pretendem fazer. Vamos lá, Celita, comentários? Então, é assim, né? Nada é fácil, né, para nós servidores, sempre muito difícil para a classe trabalhadora. Mas, assim, essa reforma administrativa, né, denominada aí a PEC 32, de fato, a gente se preocupa com todo o texto dela, né? Porque tem a questão aí do desmonte do serviço público, né? Porque a gente entende que é o desmonte mesmo do serviço público, né? Aí a flexibilização da estabilidade, né? Porque pode acabar, né? Aí vai ficar assim, no controle de chefias, né, de administradores, e eles que vão dizer, a hora que eles querem acabar ou não, tirar o servidor público do trabalho, né? A desvalorização do servidor público, isso aí é uma coisa que já acontece, né, assim, nas campanhas salariais, né, por exemplo, né, os prefeitos, eles não querem nem saber as condições que está o servidor público, né? Eles já desvalorizam só de não receber, às vezes, né, os sindicatos e tudo mais. Então, isso já existe, essa desvalorização, né? Né, perda de autonomia, né? O servidor ele não vai mais ter, né, aquilo que ele tem. Olha, eu sou servidor, né, eu tenho uma estabilidade, né? E além de aumentar as perseguições, né? Porque o trabalhador ele vai ficar muito solto, né? E nós temos também aqui uma coisa que preocupa muito, né? A questão das licenças, licença prêmio, né? O quinquênio, né, que chama, é a questão de esses direitos Tempo de carreira, né? do plano de carreira que já foram adquiridos, fica tudo assim sobre a responsabilidade, né, dos governos, dos prefeitos, porque atinge as 3 esferas, né? A gente sabe que essa reforma administrativa ela atinge todos os servidores públicos, estadual, federal, municipal, né? E isso preocupa muito. Nós estamos aqui, né, atravessando esse momento difícil. Vamos torcer para que consigamos aí avançar, né, para tentar derrubar isso aí. E para isso a gente depois vai falar um pouco da organização que está sendo feita, né, no Brasil, e também vamos iniciar um grande plano de luta contra essas PECs, tanto a 66 como a 32. Não, é isso. Vou comentar brevemente também, porque... Bom, primeiro, na verdade, agradecer a Camila aí pelo esse parêntese da questão do STF. Ele é muito elucidativo, assim, porque mostra como também a gente vê, né, historicamente, veja, a questão do servidor público estatutário foi uma conquista da Constituição de 88, e isso foi rapidamente questionado logo no governo FHC, né? Várias questões ali, e isso gerou primeiro, essa instabilidade jurídica aí por muito tempo, porque, né, a votação e a ação depois de 2001, 2002, e agora em 2024, 2025, a gente vê essas questões sendo resolvidas do ponto de vista dos governos aí, estaduais. Então, veja, a gente estava falando antes da PEC 66, em que os objetivos dos governantes é flexibilizar para o lado deles, né? Facilitar para eles gerirem um orçamento como querem, pagar as dívidas que eles têm lá para frente, seja com a Previdência, seja com os precatórios, mas prejudicar
aí os trabalhadores que sustentam esse serviço público em todas as esferas e em todas as tarefas aí que o Estado tem que ter como um Estado aí social, democrático. Então, a gente debate isso, né, quando a gente fala aqui, por exemplo, São José dos Campos, da precarização, que foi o Plano Novo de Carreira, que já institui muitas questões aí problemáticas, né, tem avaliação de desempenho, não tem uma consideração também válida do tempo de carreira para valorizar o servidor, né? E a gente vê isso também, mas ainda assim, por exemplo, somos estatutários, o Plano Novo ainda é estatutário, então a gente vê que esse ataque ele chega em outros níveis e pode piorar a vida, né, de fato, dos trabalhadores e a vida do serviço público, porque essa questão da estabilidade, do vínculo longo, do vínculo não só com o serviço em si, mas é um vínculo com a população, né? Então, um professor, eu já, né, sou professor há poucos anos, mas trabalhei já com vários colegas que foram e são professores daquela escola há muito tempo, servidores que são daquela UBS há muito tempo. Isso cria um vínculo do Estado, né, via servidor com a população que é atendida, que é muito importante, é muito fundamental. E a gente vê isso sendo atacado, porque quando a gente vê alguns serviços, por exemplo, que já são terceirizados hoje, no caso aqui, no nosso caso, na Prefeitura de São José, esse vínculo se perde, porque o servidor terceirizado está no serviço precário, muitas vezes fica lá em busca de um emprego melhor, ou é demitido, às vezes, sem razão aparente. Então, isso prejudica demais mesmo, né? Então, é importante mesmo a gente ficar atento. Acho que nas considerações finais você comenta um pouco mais sobre essa questão de uma perspectiva importante de mobilização. Aí, acho que a própria Confetan é parte desse processo, com certeza. Mas, bom, para passar aí para as considerações finais, novamente, Camila, agradecer aí pela sua participação, pela aula brilhante em relação, principalmente, a esse último tema que tem toda essa reviravolta, né, recente, que a gente segue acompanhando aí, né, por conta do que ainda vai vir nesse próximo semestre legislativo do Congresso. E colocar aí para você, né, fazer algumas considerações finais, talvez comentar coisas que você não tenha comentado ainda, para a gente concluindo e novamente agradecer pela participação. Eu agradeço demais o convite, porque eu acredito que somente com informação e com o entendimento do que está acontecendo, tanto na esfera jurídica como política, é que os servidores públicos vão ter condições mínimas de resistirem a esse processo, né? Tudo que os servidores públicos conquistaram até hoje foi na base de muita luta e uma luta extremamente organizada por meio dos seus sindicatos. Então, eu acredito que esse debate, né, essa conversa e todos os movimentos que o sindicato tem feito, ele é fundamental para resistir, porque ainda tem muito espaço, né, tanto para de repente, conseguir construir medidas que possam ser positivas para os servidores públicos, como para resistir à implementação de medidas que podem ser de retiradas de direito. Além disso, essa decisão do Supremo ainda vai causar muitos debates jurídicos, né? E também muita luta para que os servidores consigam, como a Adelita falou, garantir e assegurar que os direitos já conquistados eles não sejam perdidos e nem retirados. Então, eu agradeço muito, agradecer esse espaço super organizado de vocês, foi um prazer. E Camila, fico à disposição, né, para outros momentos como esse, assim como os meus colegas da LBS. Um abraço. Zelita, considerações finais sobre a nossa luta aí Então, agora? Primeiro já agradecer, né, a Camila né, a Camila que está também na confederação, né, junto lá, dando todo o apoio possível. Tem um trabalho, né, do escritório, né, com a confederação. E então, Camila, realmente, né, a gente precisa, né, ser informado, né, ter mais informações sobre isso, principalmente nossos trabalhadores e trabalhadoras, né, porque a gente sabe que tanto a PEC 66 como a 32, mas principalmente a 32, né, ela alimenta as terceirizações, né, ela destrói praticamente os serviços públicos e, no fim, quem
quem paga por tudo isso é a população. Então, por isso que a gente tem, né, tanto a Confederação, a FETAM, Federação aqui do Estado de São Paulo, né, nós estamos num grande momento aí de mobilização, conscientização dos trabalhadores, das trabalhadoras, de estar informando, de estar chamando, né, de estar pedindo para que a nossa população, né, nós que elegemos aí os deputados, né, que hoje a maioria está nos traindo, né, que a gente cobre deles, né, esse apoio aí e esse entendimento que o serviço público, né, é o principal instrumento de qualquer político, né, seja ele em qual instância que ele esteja, ele tem que garantir isso para a população, né, porque sem um serviço público de qualidade, sem um servidor público, né, trabalhando bem, satisfeito, né, é impossível oferecer esse trabalho para a população. Então, a gente pede o apoio de todos e de todas, inclusive também da população nessa luta. O Sindicato dos Servidores, né, já estamos há muito tempo, inclusive iniciando com algumas palestras, em todas as nossas reuniões estamos colocando essa pauta, mas é importante que o servidor público de São José e do Brasil entenda que esse problema não é só de um ou de dois, é de todos. Não vamos terceirizar nossas lutas, vamos nos unir, né, para que consiga derrubar essa PEC 32, né, e que essa PEC, que essa 66 aí também tenha, mesmo que tenha que sofrer algumas emendas ainda, eu não sei se é possível, mas que seja a favor do nosso país, a favor da qualidade do serviço público e o bem-estar dos servidores municipais, estaduais e federais, né? É isso aí, Camila. Muito obrigada. Bom, gente, para concluir, né, aqui, além de agradecer aí pelas informações, eu acho que reforçar essa perspectiva colocada pela Zelita. Eu acho que a gente tem tido uma luta muito árdua até para ser recebido por setores do governo do Anderson Farias, né? O governo tem aí escutado as nossas demandas, mas não responde concretamente. Teve uma breve sinalização ali sobre a questão do Vale, que segue ainda sem conclusão. Foi pressão do sindicato, conquistou aí recentemente a antecipação do gatilho salarial a partir de julho. Mas a gente precisa entender que, para além das lutas aqui, né, contra essa administração, requerendo aí nossas demandas, nossa pauta de reivindicações que a gente tirou esse ano, a gente tem uma luta a nível nacional para ser travada, né? Então a gente viu, inclusive nas últimas semanas, como a maioria do Congresso tem demonstrado aí ser, de fato, como foi uma grande hashtag aí, inimiga do povo, porque defende que o governo federal corte políticas sociais, enquanto defende seus privilégios, regalias e até mesmo anistia para golpista. Então a gente precisa, né, a gente tem vários deputados federais de São Paulo, a gente precisa alguns teve uma que foi presa até essa semana, tá conspirando contra o país, e a gente precisa pressionar os outros aí para que atendam as reivindicações dos trabalhadores também, no caso aí a defesa do serviço público de qualidade e, né, rejeitem aí esses ataques como a reforma administrativa. Bom, sigam atentos, sigam mobilizados aí, acompanhando o canal do sindicato, né? A gente está aí com os programas Sindserv Debate toda semana, informando e organizando os trabalhadores aí, começando o segundo semestre, um semestre aí de mais luta e com muitas novidades ainda por vir aqui no sindicato. Então, sigam atentos, curtam esse vídeo, compartilhem para os colegas aí nas suas unidades e tamo junto.